E aí, bom dia. Bom dia, bom dia. Esperar um pouquinho. A doutora Nelly, psicóloga, entrar. Bom dia. Bom dia. Ao mesmo tempo? Caramba! Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu botar aqui. Estou aqui Um pegando o carregador comentário. para ver se não tomar susto. É o quê? Vou colocar o carregador para não ter susto. Tá bom. Deixa eu só botar um comentário aqui. Aham. Pronto, feito. Bom, muito obrigada por aceitar o meu convite. É Nada, um por prazer aí. receber você aqui comigo. Bom, para quem não conhece, essa Aneli é psicóloga, doutora Deli Bernardo, né? Ela é especialista em terapia cognitiva comportamental, neuropsicologia, hipnose clínica, psicopedagogia, psicodiagnóstico e autismo, não é isso? É isso Atende aí. crianças, adolescentes, adultos e casais. Tem uma colinha aqui do meu lado. É necessário. Não é isso? É Me isso aí. fala aí um pouquinho aí sobre você, o que você faz aí no seu consultório. Então, vida consultório 100%, né? Eu nunca trabalhei fora do consultório, então, assim, minha vida é na clínica desde formação. E aí a gente trabalha com todos os pacientes possíveis, e ao longo a gente vai agregando mais algumas coisas, né? É, Agora eu estou tentando agregar também a constelação familiar, porque eu tenho visto alguns grandes resultados com a constelação, então vamos ver se a gente agrega mais um conhecimento aí, uma ferramenta no atendimento do paciente, né? Trabalho com hipnose já há algum tempo, trabalhando um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho trabalhando a obesidade com o balão hipnótico, formato bariátrico, né? Que tem dado bastante resultado, os pacientes não precisam passar pela faca, então, assim, tem sido muito legal. Maravilhoso, né? Pois é. Regressão de memória para resolver questões lá de trás que está mais do que, como diz uma colega, encralacado. Tá tão. Então a gente trabalha com a regressão de memória para dar uma melhorada nessas questões também. E a cognitivo comportamental, que é a minha linha de base de atuação, né? Perfeito. A gente tanto a psicologia como a fisioterapia, a osteopatia, ela sempre tenta ajudar as pessoas, né, a qualidade de vida. E o que a gente vê é que as emoções também se refletem no corpo, né, que assim, ligando Isso, né, a osteopatia, né. Então, assim, muitas das vezes a linguagem corporal que o paciente nos traz já diz muita coisa sobre ele antes dele mesmo falar, não é isso? isso aí. Porque a gente acha que não, que a gente consegue enganar o profissional que está nos atendendo, mas a gente não engana, por mais que tenha um discurso fofo, tá tudo bem, Exatamente. nada está acontecendo de anormal. Eu só vim aqui porque minha família está me perturbando, né? Dizendo que isso eu deveria falar com um psicólogo, ou eu deveria tratar essa doença de outra forma. E, no entanto, quando você olha o geral, o não verbal grita e te denuncia tudo. Exatamente, a gente fala assim, a expressão do corpo ela é muito rica, né, pra gente, né? A gente tem um Sim, olhar muito crítico, mas para isso, né? Então, assim, em eu determinadas não situações a consigo gente mostrar. identifica até o que está acontecendo ali no meio do caminho. Você vê que tem gente que envelhece muito por conta de um problema emocional, né? E fala que tá Sim, tudo bem, né? e a gente é bem interessante isso, porque assim,
com o isolamento, né? Eu passei a fazer a maior parte dos atendimentos online e tudo. Não é a mesma coisa. A telinha dá uma enganada na gente, assim, mas mesmo assim a gente ainda consegue pescar algumas coisinhas que estão no fundo, num olhar de que foge dos teus olhos quando você está online. Então, assim, não tem fuga. E a gente está passando por uma situação que é mais totalmente fora do padrão para todo mundo, né? Por isso que o Ninguém tema da live é o desafio de manter a saúde do corpo e da mente durante a quarentena. assim, você tem visto, né? Eu tenho feito algumas lives com alguns outros profissionais e as perguntas são assim: como lidar com os filhos? Então, gente, vamos aprender a ser papai e mamãe. Isso aí. Integral, porque antes o brincar, o cansar a criança era da creche, da escola, do cuidador, né? E, no entanto, agora não, agora eu e você precisamos cuidar das crianças. É loucura, loucura, né? Acho que eles ficam até se perguntando assim, poxa, essa escola aqui foi bem paga. Então, esse comentário, então, no grupo de mães da creche das minhas filhas, que são pequenininhas, né? Tem sido demais. Ela, olha, eu agradeço a Deus, porque financeiramente eu posso pagar a creche. Eu amo vocês, eu amo o trabalho de vocês, vocês são tão fofos. Vamos pensar num presente melhor no Dia dos Professores. Gente, olha só, aqui embaixo tem os comentários. Então, assim, se você tiver alguma dúvida, quer saber mais alguma coisa, a gente está aqui para esclarecer maiores dúvidas, tá bom? Então, bem aqui embaixo tem um comentário, tá bom? A gente vai estar aberto aí para fazer todas as perguntas. Podem perguntar durante a live que a gente vai conversando aqui, vai explicando um pouquinho mais para vocês, né? Agora, o que a gente vê, assim, dentro da osteopatia, a gente trabalha também uma parte chamada medicina germânica, né? Em que a gente vê que a vida é uma repetição, às vezes, de um processo intrauterino, às vezes antes né, do nascimento. Então, existem evidências, né? Eles conseguiram comprovar com tomografia. Eu li algo sobre ultrassonografia também, na área da psicologia, né? Evidenciando que algumas repetições, alguns padrões de repetição a gente vai fazendo ao longo da vida por conta de uma memória lá atrás, né? Então, assim, a gente vê muito isso, assim, eu acho que você pode falar mais assim, nos gêmeos, né? Os gêmeos sentem que o outro sente, né? Se tá algum passando mal, então eles têm uma ideia, nossa, tá acontecendo alguma coisa, eu vou ter que ligar pro meu irmão para saber o que tá acontecendo, né? E eu acho que é um exemplo, assim, muito legal de você entender que existe realmente uma ligação muito mais profunda do que você só tá gesta, né? Vamos dizer assim, né? A própria aceitação dessa maternidade, de você querer ser mãe ou pai, né? Isso Enfim. então é fundamental, Renata. Assim, a gente vê. Eu tenho um relato de uma conhecida. Eu não conheci a gestante e nem o bebê. Mas isso foi um comentário que eu tinha feito justamente falando sobre isso, que a gente guarda tudo desde o ventre. E aí ela virou e falou assim para mim: ah, agora eu entendi. Porque tinha uma conhecida dela, grávida, ela já tinha uma menina, ela não planejava ter uma outra gestação, porque era só ela e a menina que ela era separada. E ela teve um namoro, e esse namoro gerou uma gestação, e o rapaz sumiu. Então, ela decidiu que ela não ia se apegar a esse bebê para que ela pudesse deixar com uma outra família para criar, porque ela não tinha condições financeiras. Então, ela queria se ausentar, né? Então, ela queria não se apegar a esse bebê. E aí, durante toda a gestação, quem conversava com o bebê na barriga era a irmãzinha, que ainda estava com seus 3, 4 anos. Então, ela alisava a barriga da mãe, conversava com o irmão, e falava, e contava das coisas. Aquela coisa de criança conversando com o amiguinho. E aí ela entrou em trabalho de parto, foi um parto normal. E aí foi um parto difícil, porque ele não queria nascer. Olha como é que são as coisas. Ele não queria nascer, ela estava com dilatação total, estava com as contrações, e ele ia e voltava, porque ele não queria nascer. E aí, Caramba!
uma pessoa subiu na barriga dela, empurrou, e aí ele teve que nascer. O médico, o obstetra que estava fazendo o parto, virou e falou assim: eu acho que ele estava tão envolvido com o trabalho dele, com aquela criança que não queria nascer, que ele virou e falou assim para ela: o que você falou para esse bebê? O que você falou Caramba, para ele? Porque ele nasceu com a cara fechada, o semblante fechado, de raiva. Né? Ele não era uma expressão de bebê normal e ele não chorava. E aí esse médico virou para ele e falou assim: pede perdão para ele. E gritando com ela na sala, e o restante da equipe, calma, doutor, calma, doutor. E ele gritando com ela, pede perdão para ele. E ela pede o perdão, começa a chorar por causa da bronca que ela estava levando. Ela pede perdão e o bebê chora. caramba, que legal. Para Tô você ver arrepiada aqui, tô aqui desse lado. isso aí, é isso aí que causa mesmo na gente, porque assim, Nas- como o útero, depois que tem vida, depois que juntou espermatozoide e óvulo, é vida. Dali por diante você tem uma memória. A gente pode não lembrar quando depois que nasce, mas existe uma memória. E envolve Isso tudo, aí. envolve aborrecimentos, envolve como você conversa, como você se sente grávida, se você rejeita. Tem crianças que, como são rejeitadas, né, no ventre inicialmente, elas não sabem lidar com isso por causa da sua personalidade, porque assim, eu, enquanto psicóloga, acredito que a personalidade nasce com cada um de nós, a gente desenvolve e trabalha o caráter, mas essa personalidade é nossa. E aí ela não consegue trabalhar isso e ver que depois que houve essa rejeição, essa mãe está me amando. Então eu já nasço com uma necessidade muito grande de afeto, me sentindo Isso. abandonada. Isso aí. Há muito tempo atrás, né, na minha formação, a gente trabalha na ICE, né, faz Aham, parte da FRAICE, da faculdade. Então, a gente aham. trabalha muito com criança, com deficiência. E os relatos das mães eram justamente esses, né, que queriam abortar, que usaram medicamentos. E é aí que a criança fica mais grudada nela, né? Sim. E ela fica impressionada. Como é que pode... Como é que ela Uma negou necessidade isso, né? de ser abandonado. Isso. E ela depois fica assim, nossa, como é que eu fiz isso, né? Como é que eu tive essa coragem de fazer isso, né? Então a gente vê que as Gente, experiências, o elas são abandono da mãe com a vivenciadas. culpa o abandono da criança e a culpa da mãe. Olha que ligação perfeita. Exatamente, exatamente. E aí como é que fala assim? Essas experiências, elas são vivenciadas, né? São criadas emoções básicas, né? Desde ali, sentimentos e algumas conclusões que é justamente isso, que vão direcionar a sua percepção para o mundo, né? A sua Isso, percepção para o mundo vem lá no início, né? Então, assim, a gente vê que a nossa vida, ela é uma repetição de scripts vivenciados já, sim. desde a vida intrauterina, né? É. E a gente passa, E a gente tem às vezes, estudo do DNA, né? Então, a gente do traz DNA. questões da nossa geração de DNA, né? Então, assim, a gente já Exatamente. traz isso de memória que são ativados por N coisas. O nosso dia a dia. Até Perfeito. assinatura. Tem pessoas que, se perceberem, a própria assinatura é igual ou parecida num dos nomes com alguém da família. Isso eu nunca reparei. Não, Nunca pois é. reparei. Eu tive que reparar comigo, porque assim, eu tive a separação dos meus pais, né? E depois de muito tempo dessa separação e tal, meu nome tem o Silva. O meu Silva é igual o dele, a assinatura é idêntica. Caramba. E, assim, não é uma pessoa, meu pai não é uma pessoa de grande contato, que eu tenha assim aquela afinidade de ficar próximo, né? Que eu tinha, porque agora ele já faleceu. Mas eu não tinha. Mas numa assinatura ficou Você lá o registro. identificava. Exatamente. Existe também, eu tenho uma prima que ela é psicóloga, ela trabalha até com. Trabalhou há muito tempo atrás com
psicóloga especialista em grafologia, acho que é isso a técnica, né? Aí você escreve, que foi um texto, né? Qualquer texto de livre, né? E aí dali ela vai falando todas as personalidades, né? Como você é, quer dizer, pela letra. Suas descendências, olha como é que são as coisas, né? As nossas descendências de sangue conseguem ficar marcadas. Quem estuda, os mais antigos, né? As pessoas que começaram com a grafologia e entenderam, nossa, você percebe, sabe? Eu tive essa experiência com ele era um senhorzinho já bem cabeça branca, ele falou assim: escreve assim para mim. Aí ele me deu uma frase, tinha umas 4 linhas. Aí ele começou a riscar, riscou, e falou, aí ele falou assim: você tem descendência em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Tem uma descendência mais próxima que vem aqui, eu acho que esses bisavós, um dos dois era índio, verdade. Descendência no final, francês e português, realmente. Os meus bisavós tinham misturas, e minha avó, pro lado materno, tinha a Índia pura, É mesmo? brasileira, Caraca, raiz. E aí eu legal. fiquei olhando para ele, ele falou, então, e aí você é assim por causa disso, você é assim por causa disso. A grafologia é linda. É. Eu, assim, Para conhecer a gente. não, só pincelei assim, porque também não entendo muito, né? Mas o que ela falou assim, porque eu fui escrever, eu assinei alguma coisa, se eu não me engano, ela, Renata, sua letra é justamente você, né? Pra frente, tá sempre olhando pro futuro e tal. Então, assim, ela falou assim, exatamente é você. Eu falei assim, não sabia, né? Até então eu não entendia isso, né? Agora, Nelly, o que você que tá atendendo aí direto online? O que você acha, assim, quais são os maiores problemas, assim, psicológicos da gente estar nessa quarentena, assim? Qual você acha que são assim, os principais problemas? Então, o que está aparecendo, que está ficando acentuado é a crise de depressão. E crise de depressão sem esperança de futuro, então vem o pensamento de suicídio, tá? Isso também tem, até com um pastor que tem me solicitado algumas lives também com temas específicos, né? Eles têm pessoas procurando por eles, porque eles estão com o programa online todos os dias, e isso tem aparecido muito para eles mesmo. Não são nem pessoas que são evangélicas, mas pessoas que estão procurando algum acalanto, algum socorro, e a queixa é a mesma, o pensamento que nada vai dar certo, que o mundo já acabou, e que se o mundo acabou, eu posso morrer. Então, a Caramba. tentativa de pensamento de suicídio está muito acentuado. E as crises de ansiedade também, porque assim, já são pessoas ansiosas, que Uhum. já tinha uma queixa, ou sendo como primeira queixa a ansiedade, ou como sendo uma comorbidade da sua queixa que procurou a terapia, que tem trazido a insegurança do futuro. Então, como eles não conseguem saber o que vai acontecer no futuro, a ansiedade tem crescido ainda mais. E Caramba. vários pacientes que estão comigo estão na situação de estão trabalhando home office, em horário integral, na maior parte das vezes, têm filhos e filhos pequenos, terceiro agravante. Então, assim, como dar conta disso tudo? Então, estão tendo crise de ansiedade porque eles não conseguem dar conta. E a gente sabe, né? Patrão quer resultado, e Isso aí. resultado, tem criança pequena que também quer atenção, não funciona. E aí ainda temos um quarto ponto que além do home office, com filhos, sendo crianças pequenas, ainda tem bichos de estimação, que também estão começando a querer mais atenção desses donos, porque tem casa. Então eu posso ter mais atenção. E que também atrapalham o trabalho, e aí assim, não vou dar conta, não dou conta disso, não dou conta da casa, não dou conta do trabalho, não dou conta das crianças. Porque as crianças também estão em situação de ansiedade por causa desse isolamento.
Elas não Exatamente. entendem isso 100%. Não adianta a gente explicar que é o bichinho, que causa mal, que a gente pode ficar muito doente, e a gente não pode ficar muito doente, então que a gente tem que ficar em casa. A criança não entende isso 100%. Então, assim, é É, ansiedade em cima de ansiedade e tristeza em cima de tristeza, né? é. Crianças que tinham um dia inteiro de atividades como creche integral e agora não tem essas atividades com grupo. Então, tem crianças que são filhos únicos que estão tendo crise de ansiedade e ficando deprimidos. Eu vejo assim que alguns pais assim comentam, né, que as crianças estão surtando, que se ela não for ver o Sim, amiguinho, parece que o mundo acabou, né? Exatamente isso que você está sim. comentando, né? É, em alguns momentos a gente consegue fazer, vamos fazer um vídeo para mandar para o amiguinho tal. No início, beleza. É, Na segunda semana, meio beleza. Agora, não quero. Não quero porque eu só estou vendo. Eu quero lá. Eu quero voltar para a escola. Eu quero ver fulano. Cadê ciclano? E aí, assim, filhos uhum. únicos estão ficando ainda piores, porque aí, Pior. assim, final de semana. E, assim, a criança entende que tem férias? Entende. Como é que são as férias? A gente vai ao shopping, a gente vai ao cinema, a gente sai na rua, a gente pode correr, a gente vai para a praia, e aí não pode nada. E a gente está de férias. Isso não entra na cabeça da criança. É, eles não conseguem entender justamente isso, né? O que está acontecendo, né? Como assim uma pandemia? Né? Não é obrigação deles entender, eles têm um Isso. tipo de preocupação. E a E gente até chegar. para a gente também é confuso, né? Reorganizar nossa vida toda, né? Pois é, e a gente não. E uma coisa que é interessante, né? É, como nós somos pessoas que acabamos, para ter uma segurança, para ter um controle da vida, a gente é rígido. Então, a gente não aceita mudanças. E aí eu tenho que fazer do mesmo jeito, estando numa condição completamente atípica. E a maior dificuldade de qualquer ser humano é quebrar essa rotina, quebrar esses padrões inflexíveis para conseguir recriar, se reinventar. É verdade. Assim, eu tô falando Então, assim, a nossa, acho que assim, eu isso já posso é dizer uma por mim, mas eu acho que dificuldade a sua muito também, grande, da entendeu? gente. Oi? Falhou. Isso já é uma dificuldade muito grande de conseguir fazer essa reinvenção, virar a chavinha, permitir-se não fazer alguma coisa. Então, Porque a assim, gente já o está que está acontecendo? acostumado, Fala, contigo. a Pode gente já falar, está pode falar. acostumado, porque a gente já está acostumado a viver tanto na correria, né? E ter desculpas Isso, para falar assim, né? Não posso, que eu tenho que ver isso, que eu tenho que ver aquilo, e agora você não tem mais desculpa, você tem que se organizar para poder fazer acontecer, né? e aí a gente é obrigado a olhar para a gente, né? E olha como é que Exatamente. as dores aparecem, os outros problemas de saúde aparecem, né? As colunas que travam. Oi? Opa! Isso a gente fala assim, a gente tá falando da questão, a gente começou lá da questão das células terem memória, né? Até a própria depressão, até essa dificuldade de você não aceitar a mudança, às vezes vem lá de trás mesmo, de algumas memórias que você já cria, porque a memória ela Sim. é celular, ela é muscular, ela é bioquímica, ainda é a extracorpórea, né? Então a gente passa por muitos acontecimentos como falar assim, em várias instâncias da vida, né? Aham. E um exemplo assim bem legal que a gente que eu até anotei aqui é da gente quando a gente aprende a fazer algo, né? Quando a gente aprende a fazer algo, normalmente a gente consegue replicar de alguma maneira. Então Uhum. a gente fala, eu anotei assim, como a gente andar de bicicleta. Se um dia você aprendeu a andar de bicicleta, você pode ficar anos sem andar de bicicleta, Você né? vai saber. Você vai saber usar. Então, assim, quando a gente fala no meio desse se reestruturar, vamos dizer assim, quando a gente fala de reestruturar, como é que eu vou fazer agora para poder é, me organizar? Só que eu não tenho memória, porque eu nunca trabalhei em casa, né? Eu não tenho memórias para poder saber que eu vou fazer aonde, né? Vou fazer nessa sala, vou fazer no quarto, aonde eu devo fazer
é o meu horário de trabalho, porque a gente não está acostumado a isso, a gente está acostumado a sair de casa cedo, pegar a condução ou ir de carro, enfim, vai até o escritório, faz um horário X, um bloco de X horas, as crianças estão no colégio, você volta para pegar as crianças, mas tem que fazer janta quando chega em casa, resolver Isso, mais alguns problemas, e você não está acostumado a falar assim, caramba, agora eu estou em casa, eu tenho que fazer tudo o que eu fazia antes, porém, tirando a hora do ônibus, tirando a hora do trânsito, né? Então, assim, se você for e reparar, esse, sabe, é uma coisa que a gente esquece. A gente estudava em casa, porque quando a gente estuda para a prova, a gente estuda em casa. O trabalho de home office nada mais é que estudar em casa. isso E a aí, gente boa esquece associação. disso, né? A gente esquece que a gente já fez isso em algum momento, só que por um outro motivo, com uma outra coisa. E aí a gente começa a se cobrar ser igual. A gente não consegue ser igual. Isso aí. Arrumar, uma das coisas que eu falei até numa outra live, é assim, nós precisamos levantar da cama, tomar banho, trocar de roupa, tirar o pijama, para que esse trabalho seja realmente, o corpo responda a esse trabalho. Porque a gente, conscientemente, a gente tem que trabalhar. Mas você esqueceu de avisar o restante do corpinho, né? Exatamente. Aí até tem uma pergunta aqui de alguém que está do Arivaldo, né? O Arivaldo está Isso. perguntando se o cansaço mental é mais prejudicial que o cansaço físico. É! Porque o cansaço mental afeta o físico, não deixa você dormir, não deixa seu corpo descansar. Então, o cansaço mental, ele arrasa com a gente. E a gente faz isso brincando somente porque a gente quer ser do mesmo jeito. Não tem a flexibilidade. A gente não deixa essa flexibilidade entrar no nosso dia. Nós estamos aí praticamente aí quase 3 meses de isolamento, trabalhando em casa na maior parte das pessoas aí, né? Tendo que lidar com toda essa situação, e até agora as perguntas e os objetivos são os mesmos. Como é que eu vou fazer as coisas nesse período de quarentena, de isolamento? Gente, tem 3 meses que vocês estão brigando com vocês mesmos. Exatamente. A gente não Tá está na se hora de mudar, né? permitindo ajeitar a coisa. Vamos ajeitar, né? Isso. O que você precisa fazer? Você precisa trabalhar? Precisa. O que você precisa fazer quando você precisa trabalhar cedo e precisa ter almoço no dia seguinte? Você vai fazer almoço no dia seguinte? Não vai. Você tem que chegar à noite, depois do horário do trabalho, fazer janta deixando para o almoço. É lógica. A gente está esquecendo de flexibilizar o nosso dia a dia. Porque quando a gente leva. É porque, sabe qual é um detalhe bem interessante, Rê? Várias pessoas hoje, por causa da melhoria da situação de contratação, tem o ticket refeição, né? Então, Sim, deixou sim. de levar a marmita. E a Ainda gente tem tem esse que detalhe. resgatar o tempo da marmita. Isso. E fazer a janta pensando no almoço, nada mais é que pensar no que ia levar no almoço do dia seguinte. Exatamente. No dia seguinte vai ficar mais fácil, concorda? Sim. Né? Menos uma coisa que você tem que fazer. É a marmita. Gente, assim, a gente brinca ali. Eu falo assim, eu tenho uma idadezinha um pouquinho mais, né? Eu tenho alguns anos, eu fui da época da marmita, precisei levar muita marmita. Então, assim, a gente tem que fazer a janta pensando no almoço. É isso aí. Não, mas essa associação é maravilhosa. É exatamente isso. Assim, as pessoas ainda levam marmita, né? Sim, Não. várias pessoas levam marmita, Isso. mas a gente sabe que a maior parte dos serviços que estão já no processo de home office já tem uma característica de ter esses auxílios a mais, né? Quem leva Sim, marmita sim. hoje são as pessoas que não estão, na maior parte, nesse home office.
ou que não precisam estar nesse home office, ou que estão saindo e estão fazendo isso normalmente, porque precisam sair e ir trabalhar, né? Mas essa Com associação certeza. tem que fazer à noite para deixar o dia. Exatamente. E é ótima, essa associação é ótima, justamente isso aí. E aí Que você eu acho deixa que menos uma preocupação na cabeça, é menos um peso nas costas, né? Para não deixar o mundo aqui, né? Oxe, o Né? mundo, ó, O carregando o mundo, mundo nas costas, né? É o ditado. a gente carrega o mundo nas costas e nossos maiores cansaços estão lombar e ombros, não é isso, Rê? Lombar e ombro. A gente, A minha dentro da reclamação osteopatia, a da gente tem, vida são lombar e ombros, né? assim, dentro da osteopatia, a gente tem até outros órgãos envolvidos, né? Que você também, a gente já faz essa parceria, a gente tem uma cliente, né? Isso. Que ela tem vários traumas, né? Que a gente, claro, a psicologia, você chegou a acessar memórias, né? Isso, através Sim. da hipnose, né? Que é maravilhoso também, porque você acessa coisas justamente aquilo que está no seu subconsciente, né? O que está no Uhum. seu E você subconsciente não que você nem. permite vir à tona porque dói, porque incomoda, porque você, né? Eu falo que a gente começa, a gente precisa abrir o baú. Aquele baú de memória que a gente põe trancado a 10.000 cadeados, a gente tem que deixar ir abrindo cadeado por cadeado e depois deixar fluir devagar e não explodir, né? Exatamente. Justamente a gente vê que a gente já viu várias associações, né? Assim, eu acho que um exemplo maior para a gente dentro da osteopatia, do que a gente faz, né, da fisioterapia, é justamente a hérnia de disco, né? Você pode ter hérnia de disco e você pode ter dor ou não. Isso depende de qual conflito emocional você tenha ou não, né? Por que essa dor ela vai e volta? Por que ela não permanece ali se a hérnia continua ali? Ela não saiu dali, né? Não. Mas é como você encara as suas emoções e como o seu corpo vai reagir àquilo. Eu vi no TED Talk, né? Isso aí já é bem antigo, mas a gente está falando de postura, né? Existem algumas posturas que eles falam da Mulher Maravilha para você se sentir, né? Mais alegre, enfim. Algumas posturas para poder você ir colocando no seu dia a dia para você Sim. mudar a sua postura justamente diante do mundo, né? Que nem Uhum. sempre a nossa mente imagina mil coisas, mas nem sempre é aquilo que está acontecendo. E será que vale a pena ficar sofrendo por antecipação de uma coisa que nem sequer cogitou acontecer, às vezes? Assim, para os meus pacientes ansiosos, eu costumo dizer que a gente tem que viver pelo hoje. Amanhã não existe. Assim, se a gente pensar racionalmente, como a gente vive o dia, você pode dizer que assim, você não tem nem amanhã, nem o ontem. Você só tem o hoje. A gente só vive o hoje, a gente só come hoje, a gente só toma banho hoje. Então, por que você está querendo alterar o amanhã que ainda nem chegou? Exatamente. Quem define o amanhã, no final das contas, assim, brincando, eu falo que é o sol e a lua. O sol vai, clareia. Depois ele vai assim, tchau, vou deixar vocês agora no escuro. Aí ele sai, aí a lua aparece, deixar uma luzinha só para você não errar a porta do banheiro. Fora isso, Exatamente. você não tem como controlar o dia seguinte. Você não tem como alterar o passado. Já foi. A gente só vive o hoje. A gente só modifica o hoje. Eu posso hoje escolher estar bem. E que diferença isso vai fazer? Eu posso, até assim, fora da nossa pandemia, né? Fora dessa quarentena, mas eu todo dia, por exemplo, eu posso entrar numa condução e dizer bom dia. Ou eu posso dizer bom dia! Exatamente. Isso define como eu estou, o que eu quero para minha vida. Tem uma historinha que circulou durante um tempo aí. Primeiro foi o Orkut, depois veio para o Facebook, que era uma senhora que a família decidiu colocar ela no asilo.
E aí essa senhora foi para o asilo, aí vem a técnica de enfermagem, né? O pessoal, a equipe que trabalha, né? Ah, daqui a pouco eu vou lhe mostrar o seu quarto. Ela não tem pressa, porque eu sei como é meu quarto. Aí ela, como? Eu sei como é meu quarto. Meu quarto tem paredes de um tom azul bem clarinho, cortinas floridas, onde quando eu vou abrir assim de manhã, quando amanhecer, o sol vai poder entrar. Tem um jardim lindo do lado de fora, perto da minha janela. A minha cama é confortável, macia. Aí eu, tá, mas a gente não tem nada disso aqui, não. A senhora vai estar ao quarto e não vai ter nada disso. Não, tem sim. Porque o que importa é o que está aqui, ó. Isso aí. Eu costumo, assim, atender os meus clientes, assim, meus pacientes, e até alguns colegas já falam assim, por que você tá tão feliz essa hora da manhã, né? Eu falei, não, porque eu sou assim. Ora, E te incomoda. Já reparou que tem gente que e briga com daí, você porque você está feliz? exatamente, exatamente, Você vai ser feliz, gente, eu acordei. exatamente. Estou respirando. Pô, eu posso ajudar as pessoas e por que não? A gente está aqui para isso, exatamente. É. Às vezes bom dia na rua, porque a outra pessoa cruza os olhos com você e você diz bom dia com um sorriso, você pode ter evitado o suicídio de alguém. Exatamente. Você muda, assim, quando eu falo isso, né? E você muda as células das pessoas só por um sorriso, às vezes, né? Só por um bom dia diferente, você já muda. Às vezes a pessoa está preocupada com alguma coisa e ela, por um momento, caramba, ela sorriu para mim, ela falou comigo. Então, assim, essa maneira também da gente, porque assim, a gente tem essa sensibilidade, né? Nele. A gente tem essa Uhum. sensibilidade de a gente entender qual é o nosso papel diante daquela pessoa que está na nossa frente. A gente sabe que tem pessoas que são adeptas a algumas coisas, a gente sabe que tem coisas que você deveria falar, mas você acaba não falando porque a pessoa ainda não está preparada Isso para aí. poder receber aquela informação, né? Dentro da minha formação, né, da fisioterapia da osteopatia, a gente tenta sempre preparar o corpo para receber aquelas informações, porque a gente sabe a hipnose, o gesto, a postura, ela também são a maneira de você fazer uma regressão, ou a gente fala uma egressão, né, que é a egressão que você tá acordado, tá percebendo, tá sentindo, né, tudo aquilo ali, né? E ao mesmo tempo vivenciando às vezes aquilo, né? Mas isso não quer dizer que vivenciar também vai tirar seu trauma. Quer dizer que se Uhum. você encarar de uma maneira mais, talvez mais positiva, de uma maneira mais aberta, você consiga, a gente fala da palavra ressignificar, né? Na verdade, você precisa entender isso. Eu falo de digestão, eu falo de digerir essas informações, porque a gente tem coisas assim guardadas na nossa memória, tipo, eu tenho raiva, eu tenho medo, isso já está enraizado dentro de você, né? E aí, como o seu copo já está cheio, só basta mais uma gota para você transbordar. Isso. Eu E falo para que é o você, gatilho, né? A gente não explode, a gente não tem um surto, a gente não deprime, a gente não tem uma crise de pânico do nada. É a última gota. Você virou a chavinha, ou então derramou, você tem. Então, a gente fala, dentro da psicologia, a gente vai falar o quê? Do marco. Isso aí é um marco do saturou, não dá mais. Agora, o que está aí? O que aconteceu para trás? Aconteceu algo, às vezes no próprio dia. Acontece algo que essa gota entorna. O que aconteceu? Se a gente consegue localizar e entender o que aconteceu, você começa a mapear o que está aí guardadinho, né? Na nossa célula, na nossa pele. Por isso que tem pessoas que não conseguem serem tocados depois exatamente. de tantos eventos ruins que eles não conseguem aceitar que seja tocado. E aí não consegue ser tocado por si mesmo, pelo namorado, namorada, né, o cônjuge, o companheiro, pelo filho. E aí, E assim, são aquelas pessoas que ficam sozinhas, né? isso. Com medo de. Sabem por que estão tanto tempo sozinhas? Por que eu Exatamente. simplesmente
eu mando embora o outro, né? A gente manda embora o outro porque tem todo um pacote aqui que liga uma porção de botãozinho cada vez que esse outro se aproxima da gente. E a gente precisa aprender a desligar e tirar desse automático para que o outro possa se aproximar da gente, né? Senão a gente não vai a lugar nenhum. Com certeza. Um tempo atrás, eu fiz uma imersão, né? E nessa imersão você faz um desenvolvimento pessoal, e você desenvolve um profissional, e aí eu tenho algumas coisas ligadas, assim, que eu fui entendendo, eu fui conversando com alguns colegas, né? Até de constelação familiar, que você comentou também da constelação familiar, né? E a rejeição é uma coisa muito ligada na minha vida, né? E eu tento, hoje, como eu sei conscientemente, eu tento trabalhar isso todos os dias. E Uhum. assim, e eu vejo que eu mudei depois disso. É claro que a mudança, eu sempre falo para meus clientes, a mudança ela é um processo. Não adianta você falar assim, ó, eu agora acessei seu trauma, você já entendeu, você vai digerir e você amanhã está ressignificado. Não é assim que funciona. Porque que acontece? Qualquer gatilho, como você falou, que vai voltar a você reativar essa memória, seu corpo vai densificar de novo, você vai sentir dor de novo. Porque você ainda não fez o processo da mudança. Isso. E assim, a gente faz o processo de mudança e em algum momento alguma coisa vai impactar a gente e vai doer. Mas assim, agora eu já sei porque você está doendo. Então tá bom, tá? Não precisa doer mais porque eu já sei porque eu estou doendo. Vira a página, vambora. Porque aí você. A dor é intensidade, né? A gente vai de 0 a 10. Isso. Você sempre 10, 10, 10. Você resolve 5, 4, 3, 1. Dói? Não, eu já sei que você está doendo. Reduz. Dói? Eu já sei que você está doendo. Reduz. E aí fica muito mais fácil de levar a vida como um todo. E assim, Exatamente. ainda Eu já mais tive nesse cliente. 4 paredes, então, a gente precisa disso. Exatamente. Eu já tive cliente que me procurou assim, aí a gente, foi como eu te falei, a gente, como o corpo tem memória, a gente ativa através do gesto, através da manipulação. O que acontece, né? Através da manipulação, enfim. Então, muitas das vezes, na sessão, eles começam a perceber, peraí, minha dor ela é emocional. A minha dor não é isso que estão me dizendo. Peraí, minha dor é emocional. Então, você já entendeu que a dor é emocional? O profissional específico para isso é o psicólogo. Ele que vai te ajudar a guiar esse caminho para você se libertar dessa dor. Mas é importante você entender que se o gatilho da dor é o emocional, eu vou tratar o seu corpo, você vai ficar sem dor. Mas se tiver o gatilho emocional novamente, essa dor vai voltar. Então você precisa entender esse processo de mudança para você começar a reduzir, vamos dizer assim, os espasmos do seu corpo. Porque o seu corpo ele Uhum. está te alertando, ele está falando assim, olha, não está legal. Tem alguma coisa acontecendo aqui que não está legal. Então você tem que se perguntar assim, pô, mas o que não está legal? Muitas das vezes nele eu uso um questionário chamado The Work, que é uma psicóloga lá de fora, chamado O Trabalho. Muitas das vezes no meio da minha sessão eu falo assim, olha, você já sabe qual é o problema, não já? Então assim, toda vez que tiver o gatilho, que lá no The Work fala que é crença, né? Então Uhum. É toda vez crença. que você tiver esse gatilho, você vai fazer esse questionário aqui. Porque o questionário ele vai dizendo, perguntando para você se justamente é isso mesmo ou se é sua mente que está imaginando aquilo e como você pode fazer para reverter esse pensamento. E como seria esse pensamento se ele fosse ao contrário? Será que você se sentiria assim, do jeito que você está se sentindo? Esse é o Então, processo cognitivo comportamental do The Work. The Work é sempre isso. cognitivo comportamental. A gente chama de pensamento socrático, questionamento socrático. Você tem que toda vez que você tem um pensamento, se você perguntar para ele de onde que ele veio, ele tem uma opção de responder para você. E aí, assim, se é verdade ou mentira. Ou então ele simplesmente some, porque ele não. Ele. Errei, desculpa. Desculpa. Exatamente. Porque E, você questiona o detalhe quando a gente brinca, né? Ih, tá falando sozinho?
a melhor coisa é a gente falar sozinho. Porque a gente está se auto-questionando. É o questionamento socrático. Mas por que isso? Por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu hoje no meu dia que me provocou isso? Ah, foi aqui. Ah, então é isso. E são realmente, ele chama de crenças porque são crenças. São coisas que a gente acredita e a gente faz de tudo para que essas crenças disfuncionais ou limitantes, como a gente pode chamar das duas formas, elas têm que ser justificadas. Então, por exemplo, eu digo para você que eu não vou a festas, porque toda vez que eu vou numa festa, todo mundo fica me olhando. E aí, o que eu faço? Eu entro na festa. Quer ver que eu vou perguntar para você? Vamos na festa comigo? Aí eu entro na festa e começo a olhar, encarando todo mundo nos olhos. O que acontece? Nosso corpinho, nosso não verbal, capta pelo outro não verbal e olha para você. Eu não falei? Todo mundo está olhando para mim. Então, eu justifico, fortaleço essa crença de que todo mundo fica me olhando, e aí eu continuo no meu processo patológico, dizendo que os outros, que eu não sei viver socialmente, porque eu posso desconfiar porque todo mundo fica me olhando, todo mundo está pensando de mim. É impossível saber o que o outro está pensando. Parece que está perseguindo, né? Alguém está perseguindo ele ali, né? O outro pensa o que ele quiser, não é o que você acha que ele está pensando. Então, quando a gente põe o paciente para realmente fazer esse questionamento em cima do pensamento, a gente faz com que aquele pensamento caia e perca a força. Ele não existe, ele não tem esse papel, ele não vai conseguir se manter desse jeito. Então, isso na cognição comportamental, que é a minha área, é base. É base para isso. A gente tem que lembrar de questionar. Esse é o único tem que é de verdade. Eu tenho que questionar. O restante eu não tenho que nada. Eu posso fazer minhas escolhas. A vida é feita de escolhas. A gente não tem que Exatamente. escolher o dedo A e B para utilizar. Ou você escolhe um ou você escolhe o outro. Você não tem como usar os dois juntos porque eles não ocupam o mesmo espaço. Então, nós precisamos escolher e ficar satisfeitos com a nossa escolha. E não ficar remoendo porque se eu tivesse escolhido o outro, aquela outra coisa, aquele outro caminho, porque poderia ser, não poderia. A gente só vive o hoje. Hoje eu escolhi isso, estou fazendo isso e vou conseguir isso. Ponto. Você está me fazendo lembrar, durante essa pandemia, eu acho que, não sei se você passou por isso durante essa pandemia, mas é o processo de luto, né? Entender que existe uma doença e que né, se eu tivesse feito, se eu não tivesse ido, se eu tivesse. Né, você está me fazendo lembrar justamente esse processo de luto que a gente está vivendo, porque são muitas mortes, Sim. muitas famílias, né? Aí eu vou pegar o seu gancho do processo de luto e vou trazer para o processo de luto do confinamento. A gente tem que. Muita gente entrou no processo de luto muito grave pela rigidez. Por quê? Primeiro, nega, não aceito o isolamento. Depois eu tenho que me conformar e saber que aconteceu e eu não tenho poder de mudar isso. Eu tenho que passar a aceitar e viver bem. Porque se eu não aceito, eu não vivo. E a gente acha que o processo de luta é só pela morte de alguém, e não é. É por tudo que a gente tem uma crise e aquilo incomoda. A gente passa pelo luto porque perdeu uma pessoa, porque perdeu o emprego, porque quebrou o brinquedo. Assim, é bobo, mas é verdade. Porque eu não consegui comprar o móvel que eu queria. Ou o Isso móvel que eu aí. comprei que ia ser o máximo no meu ambiente, não foi. Então, você passa pela negação, pela revolta, pela raiva, depois o aceitar e depois, ok, tudo bem, é assim, agora eu vou aproveitar ele da melhor forma possível. Então, assim, o processo de luto na nossa vida é constante. E essa pandemia fazendo a gente ficar dentro de casa, com os nossos filhos surtando. Gente, sou mãe de 2 crianças pequenas, eu também surtei. Eu também sei. Só que assim,
há formas e formas de você surtar. Você pode... o meu foi um surto físico, de cansaço, né? Eu falo que eu saio para trabalhar, eu me canso menos do que em casa com as duas pequenas que estão, né, com 580 ligado o tempo todo. Então, assim, eu tive que arrumar uma forma de conseguir ter energia para estar com disposição, para brincar, para dar atenção, para isso, para aquilo. E aí, Passou. agora não está tão cansativo do que estava no início. Né? É você lembrar que a gente pode ter soluções fáceis para as coisas que a gente põe na nossa cabeça que é complicado. Por exemplo, eu fiz o piquenique na varanda. Fez. Ela é mais velha que nem o Ninique. Porque a Peppa fez o Ninique com a família. Então a gente vai fazer um piquenique. E na varanda e foi suficiente, porque a cabeça da criança não é o nosso de ir para algum lugar que seja aberto. Não. É aquilo ali. Botei lá bolo, suco, biscoito, pãozinho e fizemos o piquenique. Nossa, que alegria que ficou! Olha, minutos intertidos ali no ninique dela. E que E resolveu. Então, às vezes, a gente tem a noção, a nossa cabeça adulta pensa naquela coisa mirabolante. E a gente tem que chamar a nossa criança interior para o lado de fora e pensar mais simples do que é Porque é mais. simples, né? É A mais gente simples. complica, né? O adulto complica. E a nossa mente adulta que tem que sair para trabalhar, que tem que produzir coisas profundas, que tem que comprar coisas, que tem que sustentar a casa, é duro. Muito. Quando a gente pensa igual criança, e a gente rindo, a gente não tem vergonha, a gente ri igual criança. Uma coisa que a gente deixa muito cedo de fazer, e eu brinco com meus pacientes por causa da liberação de serotonina, muitas vezes, enquanto criança, a gente brinca com o sol, de tentar olhar para o sol. Isso libera serotonina loucamente. A gente, quando criança, queria olhar para o sol. Então, a gente fazia, depois estava aquelas altas gargalhadas. Aí tinha 2, 3, 5 crianças rindo, porque liberou a serotonina, aumentou o bem-estar, e isso faz com que a gente sorria de altas gargalhadas. Então, eu costumo dizer que a gente precisa olhar para o sol e sentir o bem-estar que o sol nos traz. A gente precisa do sol. E como é saudável para a vitamina D, para as nossas emoções, para todo o nosso bem-estar, o Pra sol tudo, pra tudo. Nossa, é. A gente está pra acostumado com essa tudo. luz feia, E deixa eu te amarela do perguntar, consultório. Fala. o que que a gente pode aprender aí com esse período aí? O que que você acha aí que o pessoal aprendeu ou que falta aprender ainda? A gente precisa aprender a ser simples. Eu acho que a melhor Definição. palavra que resume aí essa quarentena é ser simples. A ter uma vida mais simples. E lembrar que a gente precisa de muito menos para estar bem e viver bem. A gente precisa de Perfeito. 5 minutos de meditação, a gente precisa de 5 minutos lendo a Bíblia, a gente precisa de 5 minutos olhando para o sol, a gente precisa de 5 minutos de abraço, a gente precisa de 5 minutos para degustar um café. Quantas pessoas estão lembrando o que é o gosto bom da comida, porque comia muito rápido por causa de falta de tempo? Isso aí. Então, a gente precisa de uma vida simples. Resgatar, já que está dentro de casa, comer em família, comer todo mundo junto. Desligar a televisão um período, porque ficar vendo notícia do que aumentou, quantas mortes, isso e aquilo, também não é saudável o dia inteiro. Veja o jornal para se informar 1 ou 2 vezes ao dia.
Sente para ver o filme com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, né? Com alguém. Faça uma bacia de pipoca e coma uma pipoca feliz. Simples. As coisas mais simples são muito melhores e mais divertidas. Observe, chegue na janela e observe as nuvens fazendo bichinhos e formações. Imagine, tenta adivinhar, brinque de adivinhar o que, que é. Observe o passarinho que pousou na sua janela ou na sua tela de proteção. Simples. Isso aí. Bom, eu só lembrando que a gente. Doença, o que é doença? Doença ela é um efeito de causas multifatoriais, né? E a enfermidade, ela é frequentemente causada por algumas intoxicações, vamos dizer assim, tanto de atividade neural quanto de fluidos do nosso corpo. Uhum. E o ambiente social que a gente vive, né, os fatores comportamentais contribuem com certeza para as doenças, né? Então, assim, nesse contexto, a psicologia, eu acho que ela entra muito bem nessa quarentena, Sim. porque é justamente eu tenho que lidar comigo. E agora? Olhar para si mesmo é tão complicado. Exatamente. Tem uma piadinha que diz assim: se você está falando mal de mim, me chama, que eu sei coisas horríveis sobre mim. De mim. A gente não quer olhar essas coisas horríveis. E Mas o que tal estar pior, consigo ou mesma? melhor, sabe qual é o melhor? A Ah, criança reflete a gente, né? nossa, isso. E aí já era. Ela brinca. Você tá tensa, ela tá tensa. Você tá com raiva, ela faz pirraça. É, tudo, em tudo. A criança é o nosso ótimo espelho. Seja melhor e a criança vai ser melhor. Esteja com mais tranquilidade, menos ansiosa, e a criança vai estar com mais tranquila e menos ansiosa. E menos problemas futuros de dor Sim, física. é. Porque se você já. Porque eu acho que o principal é a parte mental, né? É. Se a parte você não tá bem com a parte mental, o emocional vai também junto e o seu corpo vai acompanhando. Então, Sim. até que existem doenças como a fibromialgia, que ela é uma dor que não para, que não cessa em nenhum momento. E passeia, né? Que é o pior. Ficar E andando. passeia. Ou seja, a fibromialgia normalmente diz que aquela pessoa não tem um elo fraco, ela tem o corpo fraco. Que se a gente imaginar Exato. uma correntinha, que às vezes tem uma hastezinha que está meio aberto, mais aberto que o outro, a doença acaba se instalando ali. Mas quando todos eles estão iguaizinhos, com a abertura pequenininha, ele fica rodando, porque ele está procurando aonde doer com mais intensidade. Eu falo que o nosso corpo grita. E a gente que é surdo e não quer ouvir. Por ajuda, né? Muita ajuda, a verdade é essa. Sim, e grita. E olha a minha frase, a gente é surdo que não quer ouvir. Porque a gente finge que não está escutando, mas ele grita e nos avisa de todo tipo de enfermidade. Que algo está. Exatamente. E às vezes você quer tomar um remédio aqui só para ver se melhora. Então, um remédio, outra coisa. E assim vai, né? E aí quando você vê, tá afundado lá na depressão de novo, né? Tá usando um Outra monte de vez, medicamento para tentar manter a mente, sei lá, adormecida, talvez. entorpecida. É melhor. Entorpecida. Pronto. Aí a coisa aí a coisa anda ou não, né? É. E aí você fica desesperado. Você segura o monstro. Eu falo que a gente tem que parar de alimentar o monstrinho e não ficar botando ele enjaulado. Porque tem uma hora que ele rebenta a graça.